Bem-vindo, bem-vinda a esta apresentação sobre tecnologia no agro. Meu nome é Hélio, eu vou falar com você sobre os temas que eu atuo, que eu pesquiso, que eu me interesso, e eu sou professor, também leciono sobre inovação, tecnologia e atuo na prática, no mercado, com inovação e tecnologia, ciência aplicada no agro. Então, vamos começar com um título que todo mundo conhece, todo mundo já ouviu, e que diz o seguinte: o agro é tech. E nós vamos questionar isso durante essa apresentação. Será que ele é tech mesmo? Esse é um dos objetivos, né, de nós conversarmos sobre isso, para entender o quanto ele é tech e o quanto tem de oportunidade para a gente aplicar inovação e tecnologia no agro. Então, o subtítulo, né, Semeando inovação e colhendo crescimento, é isso que a gente precisa, crescimento econômico, social, o Brasil precisa ele chegar a um nível que nós podemos alcançar, temos quase que obrigação de alcançar, e que ainda temos muitas oportunidades para trilhar esse caminho e chegar aonde a gente tem potencial de chegar. Por quê? Porque, como eu disse, esse título, né, que é um título AgroTech, e todo mundo já ouviu o resto da história, né, o resto dessas frases, o agro é pop, o agro é tudo, mas a gente ainda tem muito o que fazer para levar a tecnologia para o agro. E aí nós vamos falar sobre por que a importância, uma série de elementos relativos à ciência, tecnologia e o agro. Então eu sou, como eu disse, professor, eu trabalho na Universidade Federal de Alfenas, no campus de Varginha, vizinho aqui, estamos, né, no sul de Minas, junto com o Instituto Federal, e também fundei, junto com o meu sócio Alain Marques, um hub de inovação chamado AgVenture em 2019, e nós estamos em parceria com o Instituto Federal do Sul de Minas. Nós temos um contrato, né, um termo de parceria, junto com o Instituto, para trabalhar juntos e criar oportunidades, né, para que as ideias saiam de dentro das salas de aula, dos laboratórios e se transformem realmente em tecnologia que possa ser aplicada principalmente no agro, mas não só nele, e a gente vai falar sobre como isso pode acontecer. Eu também sou líder do Inovativa Brasil, que é o maior programa, é o líder no estado de Minas Gerais, né, do maior programa de aceleração de startups da América Latina. É um programa, é uma política pública de Estado totalmente gratuito, e todos os anos tem várias edições, né, do Inovativa Brasil, onde você pode apresentar a sua proposta e receber apoio de aceleração, mentoria, para fazer todo o caminho que a gente precisa para transformar as ideias realmente em negócios, até que elas virem um produto, um serviço, né, um novo modelo de negócio. E na Unifal eu também sou chefe do Laboratório de Políticas Públicas para Cidades Mais Inteligentes. Bom, o agro no Brasil tem uma importância fundamental. Alguns dados aqui são de 2019, porque ainda não se fechou os dados, né, de 2020, e alguns dados a gente já pode encontrar, inclusive, atualizados. Mas o agro tem uma importância enorme, né, para o nosso país. E o PIB do Brasil, que foi de 7,3 trilhões em 2019, o agro teve 21,1% e isso cresceu mais ainda em 2020. Então, o PIB, lógico, a quantidade de dinheiro que é produzido, quanto que se movimenta, né, a economia de um país durante um ano, é a medida que a gente tem e aí dentro dessa medida geral, a gente pode ter uma fatia muito grande, né? O agro representa mais de um quinto de todo o dinheiro que é movimentado no nosso país. Então, isso tem uma importância econômica muito grande para nós, né? E nós estamos numa região agrícola, apesar de todo o desenvolvimento dos serviços, do comércio, da indústria, nós, né, aqui no sul de Minas, estamos numa região que ainda é eminentemente agrícola. O agro ele tem uma outra importância social, que ele emprega 18,3 milhões de trabalhadores diretos no Brasil hoje em dia, né? Nós temos uma população de um pouco mais de 200 milhões de pessoas, então quase 10% da população brasileira trabalha no setor agrícola, e isso tem uma importância social de geração de oportunidade, de emprego enorme, né, para o nosso país. E as exportações do agro brasileiro foram de 400 bilhões de dólares, ou seja, um terço do total do que o Brasil exportou em 2019 foi de agro. Então, um terço, veja bem, nós produzimos um monte de coisas além de produtos agrícolas, mas um terço é bastante coisa, então a gente tem uma importância, inclusive na nossa balança comercial, que é a diferença entre o que a gente importa e o que a gente exporta. Então, um terço do que a gente exporta é
agro. E isso contribui muito. Imagina se você tirasse esse 1/3, nós com certeza teríamos uma balança comercial negativa, ou seja, a gente estaria mais importando coisas do que exportando. E isso é um problema para a economia, né? Por vários motivos, não é o objetivo dessa palestra aqui, dessa apresentação aqui agora. O agro, além de ter essa importância muito grande, ele cresce continuamente, né? Não há, nos últimos 10 anos, nenhum trimestre em que tenha havido queda no crescimento, queda no ritmo, né, de crescimento do agro dentro da economia, e tanto em volume, quando a gente pensa em toneladas, quanto em valor, quanto em dinheiro, ou em dólares, né? Então, apesar, né, e a gente pegando aí, inclusive momentos de crise, em que outros setores todos tiveram uma retração no ano passado, né, 2020 foi um ano de grande retração para a indústria, para o comércio, para a área de serviços, principalmente, que o serviço sofre até hoje, né, principalmente porque os serviços dependem muitas vezes da presença física, né, da pessoa estar cara a cara, né, com o prestador de serviço, e a gente ainda tem algumas restrições, né, de proximidade, mas o agro, diferentemente, ele cresceu, se você pegar qualquer índice, acompanhar qualquer curva, né, de economia, você vai ver que o setor do agro cresce continuamente, mesmo nesses momentos terríveis que nós tivemos de crise, em todos os sentidos, o agro continuou crescendo. E as exportações do agro brasileiro bateram recorde entre janeiro e maio de 2020, né? Então a receita alcançou 42 bilhões de dólares e foi o maior. Então todos os trimestres praticamente está batendo recordes, e o Brasil só não cresce no agro em algumas situações quando há algum fator meteorológico, ou uma seca muito grande, ou excesso de chuva, apenas por esses motivos, né? Senão, o Brasil continua cada vez plantando mais, produzindo mais. Mas isso tem um impacto. Nós estamos falando do lado positivo, é tudo muito importante, gera muito emprego, gera divisa, equilibra a nossa balança comercial, mas quanto mais você expande o agro, ou seja, expande a área, você também está gerando um impacto maior ambiental. E as coisas têm que andar junto. Eu não posso pensar apenas no econômico e abandonar o outro lado, que é o consumo de recursos. E não é só o espaço de terra que é usado. O agro consome muita água, né? E a água é um recurso que nós ainda, né, nesse momento, nós estamos preocupados, né? Porque pode ser que nós tenhamos aqui um racionamento de energia por falta de água nos reservatórios. Então, a água não é um recurso, longe de ser um recurso ilimitado, né? E ela é uma grande preocupação. E grande parte do agro depende de muito, como insumo, né, de muita água. E, por exemplo, uma das necessidades que nós temos quando a gente fala de tecnologia para o agro é fazer bom uso dos recursos que a gente precisa, tanto da terra, porque o ideal não é você ocupar mais terra para produzir mais, o ideal é que você consiga produzir mais dentro do espaço que você já tem. O ideal não é você usar mais água para produzir mais, porque senão você está aumentando o custo ambiental dessa produção. O ideal é que você consiga produzir mais sem gastar mais água, e de preferência é produzir mais gastando menos água, menos terra, menos recursos naturais, que são os insumos, né, que a gente utiliza para a produção. Então é aí que entra a ciência, a tecnologia, para tentar resolver esses problemas, né, que nós temos de aumentar a produtividade, porque a população mundial cresce, nós queremos produzir mais, nós queremos exportar mais, para que o Brasil também coloque mais né, como diz, recursos que ele produz no mercado externo e traga recursos financeiros para financiar outras coisas que nós precisamos aqui no Brasil. Então nós temos essa necessidade desse crescimento, mas ao mesmo tempo temos que respeitar todo o impacto que isso pode causar na sociedade, no ambiente, e logicamente isso é um equilíbrio difícil, porém possível, porque nós estamos percebendo isso com as grandes inovações tecnológicas que estão sendo aplicadas no agro recentemente, principalmente nos últimos anos, né? O que durante muito tempo não foi muito comum. Acontecia uma ou outra iniciativa, mas não tinham tantas pessoas pensando, não tinha tanta gente inteligente, criativa, pensando em soluções tecnológicas para resolver esses problemas dos quais eu estou falando.
Bom, o agro no Brasil ainda, segundo o IBGE, a queda na população ocupada foi generalizada, né? Ou seja, o desemprego cresceu durante a pandemia, isso é dados de maio de 2020, chegando a 7 dos 10 grupos de atividades avaliados na pesquisa, sendo as exceções o agro, a área de comunicação e a administração pública, né? Os demais houve uma enorme queda. Então, mesmo havendo uma crise, mesmo assim, não houve queda na taxa de emprego. Vocês viram que 18,3 milhões de pessoas estão trabalhando no agro no Brasil. E no médio e longo prazo? Bom, apesar do crescimento da produção e da demanda, a mecanização e a automação no campo tendem a reduzir a oferta dos empregos atuais. Então, apesar de a gente ter 18 milhões, né, e 300 mil pessoas trabalhando hoje, essa tendência de futuro é que isso diminua as oportunidades, a não ser que você cresça com outras oportunidades dentro do campo, inclusive que são oportunidades mais interessantes, de pessoas que sejam mais capacitadas para lidar com as soluções tecnológicas que estão sendo desenvolvidas, que são muitas, e que vão precisar de gente para trabalhar, para atuar com essas novas tecnologias. Mas o emprego naturalmente braçal, repetitivo, operacional, que é bem tradicional no agro, ele tem sido substituído por máquinas, né? E isso acontece em todos os setores, na indústria, no comércio. A gente tem hoje supermercado com caixa com autoatendimento, a gente tem na indústria a robotização que substituindo, né, operações manuais por operações automatizadas, e isso no agro também não é novidade. Cada dia a gente tem equipamentos mais modernos, mais sofisticados, fazendo o trabalho que antes era feito por pessoas, né? E que, se você for pensar bem, né, e algumas pessoas ficam preocupadas, né, sobre isso, mas tem determinadas atividades profissionais, né, e manuais que elas nunca deveriam ter sido feitas por pessoas. Durante muito tempo, até uma figura, né, que é o chapa, o sujeito que carrega, descarrega caminhão, né, isso é uma tendência a desaparecer, porque é um trabalho desumano, uma pessoa carregar sacos de 60 quilos nas costas, causando dano físico, né, para a sua estrutura óssea, para a sua coluna, para a sua saúde. São profissões que as pessoas vão trabalhar por pouco tempo, porque elas não vão conseguir, uma pessoa não vai conseguir aposentar com 60 anos, 70 anos, carregando peso ou fazendo atividades arriscadas, né, que botam a saúde das pessoas em risco. Então, algumas atividades que estão sendo substituídas por mecanização, como já tinha passado da hora de que isso acontecesse. Atividades de risco mesmo, né, a colheita da cana é arriscada. Bom, uma série de atividades que podem ser substituídas, estão sendo substituídas e cada vez mais serão. Então, no médio e no longo prazo, há uma tendência de diminuírem essas atividades porque elas vão ser automatizadas, mecanizadas. Mas, ao mesmo tempo, surgem novas oportunidades de trabalho em atividades mais sofisticadas, que exigem um conhecimento mais específico, mais especializado, que é sobre tecnologia, que nós estamos falando aqui agora. Então, o agro é tech, né? E aí tem uma questão para mostrar as oportunidades para vocês. O agro é muito importante economicamente, socialmente, ele gera emprego, ele gera recurso, ele gera divisas. Mas veja bem, dentro dos 10 principais itens, né, no ano passado, que o Brasil exportou, veja bem, soja, petróleo, minério de ferro, tal, tal, tal. Nós temos aqui um grupo, né, de produtos, de itens, que são muito importantes para a nossa economia. E deles todos, veja bem, muitos são do agro. Então, o primeiro, soja, importantíssimo. Petróleo não, mas minério de ferro também não. A celulose, é madeira que transforma em celulose, papel. O milho é do agro, carne de bovino, a carne de frango, outros produtos manufaturados, que tem produtos que são manufaturados, que vêm do agro, são manufaturados para serem exportados. Farelo de soja, o café. Então, tirando aí petróleo, minério de ferro e talvez produtos manufaturados que envolvem outros produtos que não são do agro, 7 entre 10 dos principais itens de exportação do Brasil vieram do agro. Isso parece importante, parece não, isso é importante, né, economicamente, mas tem um problema nesse número. O problema é o seguinte, se olharmos os itens, e aí eu tirei, né, aqueles que não são do agro, então ficaram aí só os específicos, né, do agro, o problema é que se nós olharmos quais são os 10 principais itens que o Brasil importa, né, então aquilo lá é o que a gente produz e exporta. Nessa lista, os 10 principais itens de importação. Então, nós importamos produtos manufaturados, que é geral, né, de todas as áreas, medicamentos, óleo, tal, uma série, né, de itens aqui. E veja bem, quais desses itens aqui que, se a gente pensar bem, né, olha só,
produtos manufaturados. Você pode até usar isso no agro, né? Nafta, né? Pode até utilizar, ou outros aí. Mas tirando esses aqui, veja bem, para o nosso agro, para a gente poder produzir a soja, carne bovina, frango, tudo que a gente exporta, nós temos que comprar medicamentos para a medicina, aí no caso da humana e veterinária, mas a medicina veterinária. Nós precisamos de combustível, o Brasil importa combustível, apesar de produzir petróleo, ele importa combustível. Partes e peças para veículos, automóveis, né, e tratores, ou seja, parte do que a gente usa para a mecanização da nossa indústria, a gente importa. Circuitos integrados e a parte eletrônica, né, que está embutida em vários equipamentos tecnológicos que a gente utiliza. Inseticidas, formicidas, herbicidas, produtos semelhantes, principalmente esse está aí por causa do agro. Nosso agro importa pesticidas, né, ou importa soluções e insumos que são, né, essenciais, né, para que a gente consiga produzir aquelas coisas que a gente exporta. Compostos heterocíclicos, sais e sulfamidas, naftas, tudo isso são insumos que a gente precisa para que o nosso agro produza. Qual é o problema aqui? O problema é que nós temos produtos de exportação de baixo valor agregado. O quilo de soja é muito barato, o quilo, né, do milho é muito barato, enquanto que o quilo de um insumo como esse, né, enquanto que, por exemplo, equipamentos equipamentos não, medicamentos, né, para a medicina veterinária, tem um valor agregado muito mais alto, você paga muito mais, porque ali tem um conhecimento embutido muito maior na produção daquele medicamento do que o conhecimento embutido na produção de soja. E esse conhecimento é cobrado, a gente paga por ele. Então, o óleo combustível também, partes, peças para veículos, tem um alto valor agregado. A gente paga caro por essas coisas para poder produzir coisas baratas que a gente exporta. Então há um desequilíbrio tecnológico dentro da nossa balança comercial. Esse desequilíbrio ele é causador de empregos de baixo valor dentro do nosso país, ele gera um alto consumo dos nossos recursos, porque se você pensar bem, olha os produtos que a gente importa, eles não são tão destrutivos em matéria de consumo de recursos, em matéria de uso dos recursos naturais e do meio ambiente. Eles geram empregos de melhor qualidade, que geram empregos mais bem remunerados, em indústrias que são mais sofisticadas e que têm, inclusive oferecem qualidade de vida maior para os seus empregados do que aqueles empregos gerados pela nossa indústria primária aqui no Brasil, né? Pela nossa produção de produtos de baixo valor agregado, que pagam baixos salários e que têm pouca qualidade na própria atividade laboral, né, das pessoas. Então, isso aqui nós temos um desequilíbrio. Esse desequilíbrio ele é preocupante, porque isso não é de agora, a gente vem fazendo isso ao longo de séculos, né, desde que o Brasil existe como nação, nós temos feito isso. E como é que a gente sai dessa situação para uma situação diferente, onde a gente, além de, não quer dizer que a gente tenha que trocar, né, mas que além de a gente exportar os produtos de baixo valor agregado, a gente exportar também produtos de alto valor agregado, gerando bons empregos dentro do nosso país, gerando divisas, recebendo royalties de invenções, de patentes, que é o que a gente tem muito pouco aqui no Brasil, né, grande parte. Inclusive hoje, grande parte até das sementes que a gente utiliza no nosso país, são sementes que são sementes para produzir nossos produtos agrícolas, elas são criação, né, de empresas multinacionais, gigantes, né, que cobram alto pela tecnologia que elas embutiram nessas sementes, para a gente é obrigado a comprar desses países de fora para poder produzir fazer a nossa produção agrícola aqui no Brasil. Então, nós temos que inverter isso. E para inverter isso, você tem que desenvolver a nossa ciência e transformar a nossa ciência em tecnologia e essa tecnologia em produtos, em serviços, em atividades que gerem esse impacto econômico, né, e social também. E aí por isso que eu falei, a gente vai questionar esse agro-tech, né? Será que o nosso agro é tech mesmo? A gente tem, lógico, exemplos excelentes de pesquisa feita principalmente pela Embrapa e por outras universidades, outros institutos de pesquisa e universidades, né, de ponta no Brasil, que fazem pesquisas, né, profundas, mas ainda é pouco diante das oportunidades, porque se a gente continua importando
E aí, lembrando que quando a gente fala no agro, muitas pessoas pensam dentro da fazenda só, mas olha só quantas coisas a gente precisa que estão fora da fazenda, né? E que estão na indústria, que estão nos serviços, né? Por exemplo, serviço financeiro, a gente precisa de ter bons canais de financiamento da produção, e nós não temos hoje. Nós precisamos ter equipamentos, implementos agrícolas que são de alta tecnologia, como tratores autônomos, drones para fazer monitoramento de produção, e a gente importa essas coisas, né? E essas coisas são caras, né? E será que a gente não poderia, nós mesmos, estarmos criando isso para aplicar na nossa indústria, inclusive exportar essa tecnologia para os outros países que precisam? E aí é por isso mesmo que o agro é tech, ele é tech, mas ele tem que ser muito mais tech. O agro brasileiro ele tem que ser muito mais tech do que ele é hoje para a gente poder atingir níveis muito melhores para o nosso país, para o desenvolvimento do nosso país. Bom, o agro é tech sim, né? Já tem muita tecnologia e aí muitas vezes as pessoas não enxergam essa tecnologia no campo, inclusive há algumas pessoas que até pouco tempo, agora mudou bastante, né? E para esse público, né, eu estou falando para estudantes que estão, né, relacionados a cursos e campos, né, de instituições, né? Os campi do Instituto Federal do Sul de Minas estão em regiões agrícolas, né? Em todos, praticamente todos os campi têm, né, cursos relacionados à área do agro. Então, vocês e eu e outras pessoas que já estão envolvidas, a gente sabe que hoje tem muita alta tecnologia, né, possível de ser empregada no campo, sendo ela desenvolvida aqui no Brasil ou não, né? Então, tem tecnologia. Mas quem está de fora muitas vezes não enxerga isso e às vezes as pessoas não têm nem interesse de atuar nessa área, ou de investir, ou de buscar oportunidades de estudar, porque ela tem essa ideia de que, não, a tecnologia está na área de serviço, está nas redes sociais, está nos softwares financeiros, né? Está nas fintechs, nas health techs e tal, mas as agtechs, elas foram, por muito tempo, elas foram meio que deixadas de lado, meio que abandonadas, apesar de todo o poder econômico, né? De 21% do PIB brasileiro está no agro, de 18 milhões de pessoas trabalharem no agro, as pessoas, principalmente, né? Eu atuo na área de ensino de tecnologia há 30 anos, né? Então, eu mesmo, né, muitas vezes, durante esse tempo todo, dando aulas dentro da área de inovação, tecnologia, computação, eu via que pouca gente tinha interesse de aplicar tecnologia no agro. As pessoas, quando você dava trabalhos para desenvolver projetos, né, os projetos normalmente iam para a área de indústria, comércio, serviços, poucos deles, muito poucos mesmo, iam para a área do agro. E isso é surpreendente, porque numa região que nós estamos, né, inclusive, uma vez, dentro de um evento internacional, alguém veio me perguntar de onde você é? Eu falei, sou do Brasil. Ah, que lugar do Brasil? Eu falei, Minas Gerais, sul de Minas Gerais e tal. O que tem de forte lá? Eu falei, nossa economia lá é o agro. Ele falou assim, deve ter muita pesquisa, então, nessa área dentro da sua universidade. E aí eu fiquei parado pensando, falei, o que eu vou falar para ele? Eu falo a verdade ou digo que sim? Porque, na verdade, não tinha quase nada, né? Eu trabalhava em cursos da área de ciência da computação e não tinha quase nada focado para resolver os problemas, né, do agro. E isso é por uma falta de informação de que tem muita oportunidade e já tem sim muita tecnologia que é possível de ser aplicada. Algumas delas, né, a internet das coisas, inteligência artificial cada vez mais sendo aplicada, o Big Data, né, a quantidade de dados que é gerado todo dia em qualquer transação que você faz, tanto transação de comércio quanto as transações, né, que são geradas a partir de atuação sobre o campo, coleta de dados, né, sobre o que está acontecendo no campo, na produção, o 5G para levar a conectividade para o campo, que ainda é um grande problema, um grande calcanhar, não é só no Brasil não, tá? A conectividade no campo é um problema mundial, porque as empresas de telefonia elas não têm interesse de colocar antenas para comunicar num local onde não tem cliente, né, onde não tem gente para vender o seu SIM card lá para as pessoas, né? E aí no campo, onde a densidade demográfica normalmente é muito baixa, você vai ter que usar outras tecnologias, né, que não sejam. O 5G, né, existe uma promessa, né, de que ele possa ser, apesar do alcance ser menor, que você possa ter uma tecnologia mais barata, né, para poder implantar, inclusive o 5G Narrowband, né, que é uma tecnologia específica para IoT. Eu estou falando sobre algumas tecnologias muito específicas, mas isso, para quem tiver interesse, procura lá, NB. Né? O 5G NB é uma
tecnologia de telecomunicações que usa banda estreita, porque para o IoT você não precisa banda larga, você não vai transmitir para o IoT no campo, né? Você não vai precisar transmitir vídeo, fazer videoconferência, então você pode ter uma banda estreita que consome menos energia e você tem barateamento dos equipamentos para serem colocados lá no campo. Mas isso é um detalhe tecnológico que não é o objetivo dessa palestra também. Reconhecimento de padrões, muito utilizado para você identificar doenças em plantas, né? Ou seja, tratamento de imagens, pegar imagens de vídeo, de foto, de drones e identificar o que está acontecendo. Veículos autônomos não tripulados, tanto os tratores, né, que estão em terra, quanto os drones hoje que fazem, inclusive, alguns drones já fazem, inclusive, pulverização, semeiam na produção, uma série de aplicações desses veículos autônomos mesmo, né? Não que tem um piloto de drone lá. Então tem vários deles já em uso, né, e oportunidades para criar mais soluções como essas. Biotecnologia, né, não sei se vocês sabem, aqui em Varginha a gente tem um laboratório de biotech na Fundação Procafé, né, e isso é pouco conhecido, né? A gente muitas vezes acredita que essas coisas só existem nas capitais, nas grandes universidades. Não, né? Vamos derrubar esses mitos. Nanotecnologias que ainda são novas, né? A aplicação dela ainda é restrita, porque realmente o investimento em pesquisa de nanotecnologia ainda é muito caro, muito alto, e mais um monte de outras tecnologias que estão sendo aplicadas e que precisam ser desenvolvidas e que precisam ser barateadas. Grande parte delas ainda são caras, como eu falei, a nanotecnologia é caro trabalhar com esse tipo de pesquisa e de aplicação ainda. Por isso tem muita oportunidade para achar soluções, não que não existam, elas existem, mas são inacessíveis para a nossa realidade. Então precisamos achar soluções que sejam mais baratas. A gente vê isso acontecer praticamente todos os dias. O Brasil desenvolvendo, por exemplo, agora tem um exame, o FMG lançou um exame de Covid que custa 1/100º do preço dos outros exames, né, dos outros testes que existiam antes. Então, não é que não existiam exames, é que para a nossa realidade o exame tem que ser mais barato, né? As próprias vacinas desenvolvidas aqui no Brasil, né, além do Instituto Butantan fazer em parceria com a China a Coronavac, ele está desenvolvendo a nossa vacina própria, a vacina brasileira, porque vai sair mais barato desenvolvê-la toda aqui do que comprar parte da tecnologia de fora. Então, a gente sempre tem oportunidades de desenvolver e de adaptar a tecnologia para a nossa realidade, a realidade brasileira que é diferente das outras. E qual dessas tecnologias é mais importante, se a gente fizer um ranking, né, em cima dessas tecnologias que eu apresentei aqui? Na verdade, nenhuma delas é mais importante do que a outra, porque depende no que você vai aplicar e, na verdade, grande parte das melhores soluções tecnológicas para o agro, elas vêm da convergência, da união de várias tecnologias diferentes, como essas e outras que não estavam naquela lista, porque tem várias outras que eu não citei ali, aquilo ali foi o que me ocorreu pensando, me surgiu assim, né, no momento, mas a convergência tem tido grande parte do sucesso das empresas, é aquelas que conseguem unir várias tecnologias. Isso não é só no agro, se a gente pegar exemplos, pega um dos maiores exemplos de sucesso de startups, da Uber, né, que quebrou um paradigma do nosso transporte urbano e tal. O Uber, na verdade, não inventou nada. Não existe nenhuma tecnologia nova que o Uber tenha inventado. Tudo que a gente usa quando pede um Uber 99, já existia antes. Né? O que aconteceu? Convergiram-se várias tecnologias, o smartphone, o GPS, os aplicativos, né, para celular, e aí se gerou um novo modelo de negócio. Então ali não tem nenhuma invenção científica espetacular. O Uber descobriu um jeito, né, aplicando uma nanotecnologia. Não, o Uber é um novo modelo de negócio para colocar em contato quem precisa se movimentar com quem oferece o recurso que é o automóvel, né, para te levar de um lugar para outro. Então, isso é algo que a gente tem que pensar nisso. Muitas vezes as coisas não necessitam de soluções tão complexas ou investimentos e pesquisas tão complexas, elas podem acontecer de maneira muito mais próxima, né, da gente, muito mais próxima dos recursos que a gente tem. E a gente tem que entender essas oportunidades de convergência. Como é que uma tecnologia pode convergir com a outra? E para o agro especificamente, quais são os benefícios da gente trazer essa tecnologia, alta tecnologia, para o agro? Né? Será que a gente precisa disso? Sim.
né, porque nós precisamos consumir menos terra, nós precisamos produzir mais, mas sem ampliar a área de produção, porque quanto mais você amplia, você está destruindo o ambiente natural, né? Não tem jeito, cada vez que você amplia, né, cria mais campos de produção, você está excluindo outros espaços que não eram campos de produção. Então, eu tenho que conseguir aplicar a tecnologia para produzir mais dentro da área que eu já tenho. Essa é a ideia, que eu consuma menos água, né? E que tanto para produzir o tanto que eu produzo hoje, quanto para produzir mais do que eu produzo com menos água. Essa é a ideia. Usar menos defensivos agrícolas, né? Os pesticidas, chamados, né, hoje mais de defensivos agrícolas, eles são prejudiciais. Eles geram um impacto negativo se usados da maneira incorreta, se usados em excesso. Então, quanto menos você utilizar, melhor, né? E até fica mais barato, né? E muito dos defensivos agrícolas que são usados hoje são desperdiçados. Se você falar com qualquer especialista hoje, agrônomo, ele vai dizer que a gente gasta mais do que precisava em defensivos no Brasil inteiro, né? E isso no mundo inteiro, mas no Brasil mais ainda porque tem pouca tecnologia aplicada para você identificar exatamente o quanto você precisa em cada lugar, e por isso mesmo o pessoal prefere colocar mais, né, como diz, por via das dúvidas, vamos pecar pelo excesso, né? E isso é ruim, porque você gasta mais dinheiro e ainda gera um impacto ambiental negativo. Gerar menos desperdício, a gente tem muito desperdício, tanto de água, quanto de defensivo, quanto de a própria produção. Uma grande parte da nossa produção fica no campo estragando, né, por vários motivos, momento errado da plantio, da colheita, né, um monte de problemas, né, relacionados à falta de profissionalização na produção, principalmente nos pequenos produtores, que é uma característica nossa aqui do sul de Minas, né? A gente não tem grandes latifúndios aqui, como diferentemente do interior de São Paulo, onde você tem áreas enormes de plantação de cana. A gente tem aqui muitas pequenas propriedades e que normalmente ainda não se profissionalizaram. E são pessoas, né, são grupos familiares que vêm fazendo as coisas há muito tempo do mesmo jeito e que não, às vezes acreditam que não tem nem recurso para mudar. O que muitas vezes não é uma verdade, porque elas, se mudarem, elas podem, como diz, pagar o próprio investimento com a melhoria, o aumento da produção e com melhores resultados. Logicamente, reduzir impactos, tanto o sofrimento animal, prejuízos sociais que a gente tem, né, para as pessoas que trabalham no campo, para os animais que são produzidos, né, para a pecuária. Então, a gente tem muita possibilidade de benefício, né, para tudo isso, melhorar a qualidade da produção, né, do processo de produzir as coisas, quanto do produto final também, né, quando você aplica tecnologia para a conservação de alimentos, para a embalagem, para tudo, né? Melhorar a segurança alimentar, porque você garante mais comida regularmente, né, para a população, gerar melhores resultados para a indústria e para a economia em geral. Então, tem um monte de oportunidades, de benefícios da gente aplicar a alta tecnologia no agro. E aí alguns exemplos só para vocês verem que isso não é algo, quando a gente fala em alta tecnologia, as pessoas pensam, eu tenho um termo muito que o americano usa de rocket science. A gente tem que investir muito dinheiro para desenvolver uma ciência muito sofisticada para poder criar soluções. E aqui eu trago um exemplo bem próximo para a gente ver que essas coisas não estão lá longe, tá? A alta tecnologia não precisa ser criada na NASA, né, nem em Harvard, nem no MIT, em Stanford. Ela pode ser criada no Instituto Federal do Sul de Minas, assim como a Mariana Vasconcelos, que estudou em Itajubá, na Unifei, e criou uma empresa hoje que está em 10 países, é uma das maiores agtechs do Brasil, a AgroSmart, e ela não sozinha, ela com seus sócios, que eram colegas, né, de Unifei, e ela criou uma empresa que é uma potência, já recebeu milhões e milhões de dólares de investimento, ela está aí na várias capas de revistas, né, tem parcerias com grandes empresas, né, e ela criou um impacto enorme nessa percepção da importância da tecnologia para o agro. Então ela fez uma revolução digital no agro, é isso que ela quer fazer, mais ainda, né? Por isso mesmo ela está crescendo, expandindo, indo para outros países, e aí, quando ela não consegue, porque a parte dela, né, a equipe dela, né, o forte eram softwares, desenvolver softwares e aplicativos para trabalhar com a coleta de dados, né, e aí trabalhar com uma gestão eficaz, né, da produção a partir
coleta de dados, mas ela tinha, lógico, necessidades que ela não conseguia fazer sozinha. E por isso é importante aí agora, mais do que a convergência de tecnologias, porque ela tem uma solução para os dados. Mas como é que eu coleto esses dados, né? Como é que eu atuo sobre as questões que acontecem lá no campo, né? Para, por exemplo, para irrigação, para os defensivos agrícolas. Então, e aí vem, né, trazendo essa ideia. Sozinha, ela não conseguia fazer muita coisa, então ela começou a se associar com outras empresas. Então, e aqui fica uma sugestão. Eu e o Alain, nosso hub, a gente tem um podcast sobre tecnologia no agro, e os 3 primeiros episódios do nosso podcast foram uma entrevista com a Mariana. Se você quiser conhecer a história dela, como é que eles, né, de onde eles, como surgiu a empresa, a AgroSmart, como é que ela evoluiu, as dicas, né, de como você formar uma equipe, como você procurar investimento. Então ela passa isso em 3 episódios curtinhos lá de 10 minutos cada um, no nosso podcast. O podcast chama AGVcast, está disponível no Spotify. Depois no final tem o nome do podcast lá para você poder anotar e ouvir. Não só essa, mas a gente tem entrevistas com gente que trabalha com tecnologia no agro. Então, se o seu interesse é esse, não deixe de ouvir o AGVcast. Então, como ela não tinha toda a tecnologia que ela precisava, e a ideia dela é ser a maior plataforma de agricultura digital da América Latina, né, e ela está conseguindo fazer isso, ela tem 27, 28 anos agora, e ela já teve lá, né, nas 30 mais influentes da Forbes, né. Então, assim, ela é um fenômeno, né, da nossa região, né, filha de agricultores, daqui da região mesmo, né, de Itajubá, e então consegue-se fazer alta tecnologia no Brasil. Ela recebeu vários investimentos de aceleradoras e fundos de investimento, e está fazendo parceria com grandes empresas como a Nandanjain, que é uma empresa que começou na Índia, mas a parte de tecnologia de irrigação dela está sendo desenvolvida toda em Israel. Ela tem fábrica aqui no Brasil também, e ela se associou para mostrar essa ideia da convergência, né? Então ela tinha a solução de software, ela juntou com uma empresa que faz o hardware, que junta a parte, né, de irrigação, que faz lá as tecnologias de gotejamento para irrigação, que trabalha com essa parte que vai direto, tanto vai coletar dados lá no campo para trazer para o sistema dela, traduzir, interpretar e depois devolver isso como os comandos, né, para o quanto de água vai para cada talhão, né, para cada espaço a ser irrigado. E então a gente inclusive foi visitar no ano passado essa empresa em Israel, ela que começou como uma startup, hoje já não é mais, é uma big, né, de uma corporação enorme com presença no mundo inteiro, expandindo aqui no Brasil, e junto com a AgroSmart, que é uma startup, né, de Itajubá, né? Então você vê grandes empresas mundiais se associando com empreendedores, inovadores brasileiros, e aí criando juntos soluções, porque é difícil fazer as coisas sozinho, tanto para quem é pequeno aqui no interior de Minas, quanto para quem está lá fora também, que precisa, às vezes tem muito dinheiro, mas não tem acesso ao mercado. Um grande problema, por exemplo, nessa visita que a gente fez a Israel, é que grande parte das empresas, né, que a gente visitou lá, e a gente perguntava, você tem solução que são para o agro, né? A gente foi principalmente focado, né, na indústria e startups do agro. Então, você tem soluções para o café? Eles falaram, não, a gente não tem café aqui em Israel, não tem um pé de café em Israel. Eles não têm nem como testar a tecnologia que eles estão desenvolvendo. Então, eles trabalham lá desenvolvem tecnologia para tâmaras, né, para coisas que são produções locais, né, e que a gente aqui não tem, né? Então, existe um espaço enorme, né, de criação e de aplicação dessas tecnologias que estão sendo desenvolvidas nos principais centros de pesquisa e inovação do mundo, mas que não tem mercado, não tem nem campo, nem fazenda para poder testar essas tecnologias dentro do que a gente produz aqui no Brasil, principalmente na nossa região. Então tem muita oportunidade de soluções. Aqui um outro exemplo também de Itajubá, Safe Trace, que faz o rastreamento. Eles começaram fazendo rastreamento animal, pecuária. Hoje já tem a Safe Café, faz rastreamento de toda a cadeia do café. E você pode ir lá no código de barras, no saquinho do café, identificar
de onde veio, não só de qual fazenda veio aquele café, mas de qual talhão da fazenda, né, com todo o histórico. A Safe Trace trabalha com pecuária bovina, então ela consegue também fazer esse rastreamento da carne, o que não é só uma questão, né, de uma curiosidade, mas é uma exigência de muitos países hoje para importar produtos brasileiros que eles sejam possíveis de serem rastreados. Então, eles desenvolveram também na Unifei, ficaram incubados lá na InSite, né, e criaram essa solução chamada Safe Trace, que depois, né, expandiu, vendem, né, para o mundo inteiro. Então, para mostrar exemplos aqui, né, próximos, né, da nossa região. E a gente tem falado muito hoje com esse nome de Agro 4.0, né, e o que é isso? São essas oportunidades que a gente tem de trabalhar com, principalmente, coisas que a gente já produz, né, tudo que você faz no agro, no campo, gera dados, então é trabalhar com esses dados que já existem, mas que são pouco utilizados, né, eles são guardados, mas não são usados. Trabalhar com previsões, a rastreabilidade, o caso da Safe Trace, caso de dados e previsões, é o que a Mariana faz, né? A Mariana faz na AgroSmart. Trabalhar com coleta de dados, interpretação e fazer previsões. Olha, você tem que fazer isso que no futuro vai acontecer tal coisa, né? A partir de dados históricos do passado, você planejar estrategicamente a sua produção. Rastreabilidade importantíssima por vários sentidos, né? Inclusive por essa questão de aceitação internacional daquilo que você produz, porque é uma exigência de alguns mercados que você seja capaz de rastrear de onde vêm os itens, né, a sua produção. Atuação automatizada, né, e isso, né, como no caso da Enjain, é tudo automatizado. A irrigação, ninguém precisa fazer nada, é toda robótica, né? Ela faz já as medições da quantidade de chuva, a umidade do solo e já com as características de cada planta, ela consegue já, de cada planta em cada época do ano, ela consegue já pré-determinar a quantidade exata de água a ser colocada em cada fileira, né? Porque esse gotejamento ele é automatizado e ele é controlado muito especificamente, exatamente para evitar o desperdício. Isso é só um exemplo dessa automação, tá? Mas tem uma automação enorme em várias áreas, inclusive na cadeia toda, na área de logística, estocagem, né, armazenamento, tanto de insumos quanto de produto final. Existem várias oportunidades e muito dinheiro sendo investido nisso hoje no Brasil. Agricultura de precisão, que é isso que eu acabei de dizer, né? Você já pensou você conseguir irrigar não um talhão inteiro, mas irrigar um pé? É um exagero, né? Mas existe a agricultura de alta precisão, que é exatamente você, por exemplo, com um drone capaz de identificar uma planta dentro de uma plantação que esteja doente e atuar colocando, né, aspergindo defensivo agrícola naquela planta. É possível isso hoje. Imagina a economia, né, que você faz e a redução do impacto ambiental, quando você faz isso de forma altamente precisa, né, e existem tecnologias para isso. Controle de indicadores em tempo real, até para você poder tomar as decisões que muitas vezes, né, você só descobre que há uma doença ou há uma falta de irrigação ou algum outro problema depois que já é tarde demais, você já perdeu a produção. Gestão da produção semelhante à gestão de uma fábrica. Então, o Agro 4.0 é isso, é aplicar todas essas coisas que já existiam dentro da indústria, né, que já estão sendo aplicadas dentro da indústria, aplicando no campo, na produção, na cadeia toda, né, não só na fazenda, né, mas na cadeia toda, o que não era muito comum até 10 anos atrás. De 10 anos para trás houve uma aceleração enorme nessa profissionalização. Eu digo assim, lógico que isso existia nas grandes propriedades que são tratadas como grandes empresas, mas o pequeno produtor ele não tinha essa visão de que a propriedade dele era uma empresa. A propriedade dele era uma extensão da casa dele. E ele tratava aquilo de maneira intuitiva, da mesma forma como eu trato o jardim na minha casa, que tem dia que eu vou lá, corto a grama, né, e dou a parada, ele tratava a produção agrícola dele. Né, e isso tem mudado de uns 10 anos para cá, e as empresas, né, que se beneficiaram dessa implantação da tecnologia, as indústrias, os comércios, né, e o agro não tinha se beneficiado disso. De lá para cá, a situação tem mudado, a percepção dessa necessidade tem mudado. Então é possível ser mais high-tech? Lógico, nós temos uma transformação em curso, que é uma transformação digital, que está acontecendo no mundo inteiro, em todos os setores. Então, não tem jeito do setor agrícola ficar de fora dela. Então, não é só na Tesla, na SpaceX, no Google que está acontecendo essa transformação. Isso está acontecendo em todos os lugares. Mas quem que vai fazer isso? Somos nós, estamos aqui.
né? Somos nós que moramos nessa região, que estamos no meio agrícola, que temos parentes, somos proprietários, moradores de locais, né, que são agrícolas e que temos parentes envolvidos nisso. Nós é que precisamos, que nós entendemos de perto essas necessidades e levar essas soluções para essas empresas, né, empresas agrícolas. E nós precisamos, então, fazê-la na nossa casa e do nosso jeito, e não importar a solução de fora. Não vamos esperar chegar alguém para falar como é que a gente vai cuidar do nosso café, né, porque a gente não desenvolve a tecnologia que vai ser aplicada nos nossos cafezais aqui do sul de Minas. E por quê? Existem muitas coisas que a gente não percebe, que é feita aqui na região, né? Então, por exemplo, não sei se vocês sabem, eu coloquei uma TV antiga para TV digital, vamos dizer assim. O que aconteceu nessa mudança, né? Houve uma transformação tecnológica, né, da TV tradicional para a TV LCD. Eu coloquei LCD aí, mas para TV analógica e para TV digital. Você sabe quem foi que desenvolveu o nosso sistema de TV digital usado aqui no Brasil? Foi feito aqui no Brasil. A gente desenvolveu isso no Inatel, em Santa Rita do Sapucaí, Instituto Nacional de Telecomunicações, que já está trabalhando na sexta geração. O pessoal do Inatel não está trabalhando mais no 5G, apesar do 5G ainda nem ter sido implantado no nosso país, já tem pesquisa sobre como é que vai ser a sexta geração, porque a ciência trabalha assim, né? Ela vai desenvolvendo, ela vai pesquisando possibilidades, desenvolvendo tecnologias que vão ser aplicadas lá na frente. Então, cientistas do Inatel participam de trabalho para definir o futuro da telefonia celular. O Brasil aposta em pesquisa de ponta na tecnologia 6G. E isso é feito aqui. Nós estamos, né, como diz Santa Rita do Sapucaí, é logo ali, o Inatel é logo ali, né, a Unifei, né, onde surgiram aquelas e outras. A gente tem um monte de coisas interessantes na UFLA, que é próximo aqui também, né, aqui no sul de Minas. Na Unifal tem uma série de tecnologias, tem grupo de pesquisa na área de inteligência artificial aqui na Unifal. A gente tem laboratório de políticas públicas para cidades mais inteligentes, né, aqui na Unifal. A UFLA tem o Avança Café, né, o Inova, tem um monte de coisas acontecendo, né, e além, lógico, de outros que estão mais distantes, como Viçosa, que é uma referência, né, na área do agro, e fora do estado de Minas, no exterior de São Paulo. Então, a gente tem, né, grandes instituições de pesquisa. Então, só para mostrar que não precisa esperar as coisas virem, né, como eu disse lá no começo, de Cambridge, Oxford, né, de outras, né, da China, né, a gente tem capacidade de desenvolver as nossas soluções locais. A Covid atrasou vários projetos, teve várias questões de retirar recurso de outras áreas para colocar na pesquisa na área de saúde, mas isso foi temporário, as coisas estão voltando, né, ao natural. E a Covid gerou novos desafios e oportunidades para a gente desenvolver, porque tem necessidade de, lógico, alimentar, continuar crescendo essa produção. A globalização da informação, ela se tornou muito maior, mais rápida, né? A gente ficou muito mais veloz, a localização da produção e do consumo eram tão espalhadas, né? Não, há uma diversidade que isso é um grande desafio também. A produção agrícola, parte dela é feita no campo, mas essa cadeia hoje é muito internacional, né? A parte, você já deve ter visto a história, né? A Alemanha é um dos maiores vendedores, né, de chocolate do mundo e não tem um pé de cacau na Alemanha, né? A Suíça é famosa pelo seu chocolate, não tem um pé de cacau. Então existe a cadeia é muito complexa e muito diversa, né? A localização da produção e consumo cada vez fica mais complexa, o monitoramento sanitário é mais restrito, né? Cada vez tem mais restrições sobre as questões sanitárias, né? Na hora de produzir dentro de determinados padrões que são internacionais. Então a tecnologia pode ajudar a isso. Novos canais de acesso ao mercado, né? Então, e aí eu estou falando da cadeia, né? Então marketplaces para produtos agrícolas, né? Para produtos chamados gourmet, né, específicos, inúmeros incentivos, né, de investimento em ciência, tecnologia e inovação surgiram a partir da Covid e que estão sendo aplicados, né, e agora possivelmente, né, vão ser não só aplicados na área de saúde, mas em toda essa área. Então tem um monte de oportunidades que que surgiram, né, que tornaram possíveis determinadas coisas dentro desse mundo pós-Covid, pós ainda não que nós estamos, né, mas desse mundo pós o advento da descoberta, né, do coronavírus, né, e do começo da restrição, um monte de tecnologias que a gente não usava, agora a gente está usando muito naturalmente. Então, o próprio produtor rural que nunca tinha feito uma videoconferência, agora ele faz todo dia.
E ele está se adaptando mais a essas tecnologias, que antes era um grande problema. Um problema era você desenvolver uma tecnologia e tinha dificuldade de vender essa tecnologia. Eu mesmo, várias vezes aqui, por a gente ter um hub de tecnologia, a gente vai conversar com o produtor e você fala para ele, a gente tem um hub de tecnologia, eu queria conversar contigo. Não, fala com meu filho aqui, que ele que entende dessas coisas, né? Isso é natural, os pessoal mais antigo com uma... quando eu falo mais antigo, parece até que eu sou muito novo, né? Mas o pessoal que não está lidando, né, diariamente com a questão da tecnologia, muitas vezes acha que aquilo não é para eles, né? E com a Covid isso mudou, porque todo mundo teve que adaptar, usar um celular, usar um aplicativo de videoconferência, e mesmo essas pessoas tiveram que, né, ter primeiro contato com essas altas tecnologias e agora elas acham as coisas muito mais naturais, ou seja, a barreira de chegar até elas, né, com inovação tecnológica também ficou menor. Tem vários programas acontecendo, né, nesse momento existe um programa que está em andamento, deve ter novas edições, que é de aplicação de inteligência artificial na área do agro. São 4 áreas, mas uma delas é o agro, né? As outras são saúde, cidades inteligentes e indústria, mas uma delas é o agro, e 100 startups estão participando desse programa, que foi proposto pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, e que nós, do AgVentures, somos uma das 3 aceleradoras que estão ajudando essas empresas. São 22, só dentro dessas 100, 22 são do agro, né? 22% das startups que participam do programa, e elas estão recebendo apoio, mentoria e investimento tanto do governo quanto de empresas privadas para levar suas soluções, né, para o mercado. Então tem startups lá que já estão muito grandes, recebendo investimento na casa dos muitos milhões de dólares, tá? Startups que começaram há 2 anos, há 3 anos atrás, e estão recebendo hoje aporte de 5 milhões de dólares, inclusive de fundos internacionais. Então tem vários programas, como eu falei para vocês, de Inovativa Brasil, que é um programa de aceleração para todos os setores, né, inclusive para o agro. Então tem muita coisa acontecendo. E hoje o que a gente tem que pensar, quando a gente fala também em convergência, é em inovação aberta. As empresas perceberam isso, as instituições de pesquisa perceberam, os governos perceberam isso e estão fazendo isso. Esse programa do Ministério da Ciência e Tecnologia, ele existe justamente para juntar as universidades, as aceleradoras, as startups, os corporativos, né, as grandes empresas que podem comprar as soluções dessas startups, e o governo entrando como financiador e organizador dessa bagaça toda. Então, isso faz muito sentido da Open Innovation, né, a inovação aberta, e por isso mesmo tem o surgimento de vários hubs de inovação, né, inclusive o nosso aqui no sul de Minas, né, o AgVenture, mas tem vários hubs muito fortes, né, no Brasil, várias instituições, organizações não governamentais também atuando junto com os governos e junto com as empresas para fazer essa integração que é extremamente importante. Os governos perceberam isso, todos os estados criaram os seus legislação relativa à inovação. O governo federal lançou agora, no final de junho, né, a nossa legislação, que é o Marco Legal das Startups, super importante para a nossa área. Os municípios, aqui em Varginha, a gente está atuando junto com a Secretaria de Desenvolvimento do município para ter a nossa legislação, a nossa lei de inovação do município de Varginha. Isso já está acontecendo em várias cidades, né, do país. Isso é importante, os governos têm que dar apoio, têm que estar junto, as grandes corporações estão abrindo suas portas para poder se associar com as startups. Os empreendedores e as startups, elas fazem, logicamente, são as mais importantes agentes, né, dentro desse ambiente, e os centros de ciência e tecnologia, que são as universidades, o Instituto Federal, a Embrapa, né, o próprio governo tem programas deles, com a Embrapi, que o Instituto Federal tem em Machado, né, um polo Embrapi, que é de empresa brasileira, né, para inovação na indústria. Então tem muita coisa, né, e focado, no caso do Instituto Federal, focado principalmente no agro e no café. Ele tem muitas oportunidades, a gente tem que entender essas oportunidades de forma de integração de agentes, né? Ninguém vai conseguir fazer muita coisa sozinho. E aí tem alguns exemplos de alguns hubs de inovação. O AgTech Garage, que é em Piracicaba, é um dos maiores hoje em dia. A Pulse também em Piracicaba, mas ele é de uma empresa chamada Raizen, não sei, né, que possivelmente muitos conhecem. Então é um hub próprio da empresa. Se você tiver soluções para a área de cana-de-açúcar, é o principal interesse deles, né? O Cubo do Bradesco, do Itaú, Cubo do Bradesco, deixa o Itaú ouvir isso. O Cubo do Itaú é um dos principais hubs, né, de inovação do país, acho que é o principal, onde pelo menos tem a maior quantidade de dinheiro investido lá, e ele acabou de criar o Cubo Agro, né, acabou agora, essa semana, né, criou
uma iniciativa específica para o agro do clube. Então isso vai ter um reflexo muito forte. Aqui embaixo tem outro, eu citei alguns exemplos, tá? A SRP Valley é no Paraná, o AgriHub lá do lado direito é em Cuiabá, no Mato Grosso. A Agrovem é um clube de investidores, né? E inclusive nós aqui do AgVenture, nós somos conselheiros da Agrovem, que ela começou lá no Triângulo Mineiro. Nós criamos uma Agrovem aqui no sul de Minas. Então a gente tem as plenárias onde a gente discute como é um clube de investidores, né? São vários sócios e as startups trazem o seu produto, a sua solução, e o grupo escolhe e investe em cotas, né? Ao invés de você procurar alguém que tenha lá 2 bilhões de reais para investir numa startup, você entra no clube e o clube divide isso em cotas. Eu não tenho 2 milhões para investir, mas eu tenho 30 mil. Eu tenho 20 mil, eu tenho 10 mil. As pessoas se juntam e fazem um investimento. Então a Agrovem é um clube de investimentos, né, de smart money para os seus negócios, para negócios na área de smart money, ou seja, além de investir, a Agrovem, a ideia é que ela faz todo o acompanhamento e o assessoramento para que as startups deem certo, né? Porque é interesse de todos, tanto da startup como de quem investiu nela. Aqui estão algumas sugestões e referências que eu falei, então se quiser me encontrar nas redes sociais, Elionet é meu nick, aí você vai me achar no Instagram, no YouTube, no Facebook, fique à vontade, né, para me adicionar. Esse sou eu mesmo, tá? Um pouquinho mais cara limpa. O Glitch é um canal, várias coisas que eu falei aqui sobre o que é IoT, inteligência artificial. No Glitch eu tenho a gente faz notícias de tecnologia no Glitch, que é um canal. Eu e a Luana, a gente dá notícias todo dia, mas uma vez por semana a gente faz um especial que eu explico alguma tecnologia. Então, aí em 10, 12 minutos eu explico o que é IoT, o que é inteligência artificial. Então, se você quiser saber um pouco mais e acompanhar minhas nerdices lá, tá no nosso canal Glitch. Eu tenho um curso de transformação digital na plataforma Cresça Mais. Eu não sei se ele está aberto, teve uma época que ele estava aberto para fazer de graça. Agora eu não sei como está, mas dá uma olhada lá. Curso de oratória que eu dou também, tem alguns conteúdos, né, que eu disponibilizo através dessa plataforma, que é uma startup aqui de Varginha, né, chamada Cresça Mais, e que é na área de educação. E o nosso podcast é o AGVcast, que você acha no Spotify, né, e acha no Anchor, no Google Podcast, então você acha ele num monte de lugares aí, e inclusive no portal do CIMI, que é o Sistema Mineiro de Inovação, em que a gente tem uma parceria também e publica nosso podcast lá. Então são algumas referências. Grande parte das coisas que eu falei aqui nessa palestra, eu falo nas minhas palestras que você acha no meu canal no YouTube chamado Elionet. Parte das tecnologias que eu expliquei, eu explico dentro do Glitch, que é um canal, né, só sobre tecnologia. Tem curso na Cresça Mais, e o podcast, o AGVcast, é um podcast só de tecnologia para o agro. Recomendo que você ouça, né? O último episódio foi com o Felipe Matos, que é o presidente da AB Startups. É um cara que é empreendedor há 22 anos, né? Já criou várias instituições, várias empresas, né? E trabalha com inovação no Brasil inteiro. Ele é mineiro, né? Estudou na UFMG. E a gente tem muita prata da casa, muita coisa boa feita aqui no estado de Minas, muita coisa boa feita no sul do estado de Minas, e eu tenho certeza que tem muito potencial aí com você, no seu grupo, né, e a gente tem que entender esse potencial, ver que é possível, né, e aí você me acha no trabalho tanto na Unifal, quanto, né, hoje em casa. A gente ainda está com restrição, né, de poder usar o campus, mas quando voltarem as atividades no campus, você me encontra na Unifal, no prédio D, sala 304E, nas redes sociais Elionet, no LinkedIn é Hélio, tá? Você procurar só colocar linkedin.com/in/Hélio, vai me achar lá. Quando eu cheguei no LinkedIn, aquilo tudo era só mato, depois é que cresceu. Meu e-mail do AgVenture, que é o nosso hub de inovação, e eu espero que você perceba, né, essas oportunidades. Inovação e tecnologia é o que eu amo fazer, né, que eu amo tentar levar isso para outras pessoas, levar esse meu amor, né, da inovação e tecnologia para todo mundo. E eu espero que com essa fala minha, que, né, eu está dentro, né, de toda essa ideia, né, de um workshop de inovação. Então vamos falar sobre inovação dentro da nossa realidade. Não adianta ficar falando sobre o Uber, a Tesla, né, e que, lógico, são histórias muito interessantes, né,
o Richard Branson foi para o espaço aí semana passada, o Jeff Bezos né, vai também dia 20, eu estou gravando, né, essa apresentação é dia 16, então terça-feira, né, dia 20, Jeff Bezos também vai no espaço. São pessoas sensacionais, empreendedores, inovadores, corajosos, né, fazendo a história, mas não são só eles, né? A gente tem gente empreendedora, corajosa, com iniciativa, inteligentes no nosso país, no nosso estado, na nossa região, e isso é algo que a gente tem que sempre lembrar, para não achar que as coisas vão surgir de fora e cair, as soluções dos problemas vão cair no nosso colo. Muito pelo contrário, quem entende dos problemas somos nós, temos que também entender das soluções. E é por isso que eu desejo sucesso para vocês. E contem comigo, e essa parceria é exatamente para abrir portas, né, entre o AgVenture Hub e o Instituto Federal Sul de Minas, abrir portas para que vocês tenham esse apoio e para poder todo mundo aqui ter sucesso e a gente desenvolver econômica e socialmente a nossa região, o Brasil e o mundo. Até mais.